Olá, bom dia. Então vou-vos exemplificar aqui uma constelação que eu fiz e que é muito bonita e teve um final muito bonito. Ah, uma cliente que veio e a questão era uma casa. Porque é que com 50 anos ainda não conseguiu ir para a sua casa, não é? Sendo que o pai tem várias casas de aluguer e não apresentei-a. E também ela teve duas casas quase construídas, não é? E não conseguiu ir para lá. Então vou aqui virar a câmera aqui para a nossa tela, um bocadinho, isso, perfeito. E então, a cliente colocou a casa aqui no meio, não é? Simbolizando a casa, e eu perguntei-lhe o que ela sentia, e ela começou a dizer: eu sinto falta de ar, angústia, eu sinto tristeza, quase que desfaleceu pela cadeira, começou a fechar os olhos. Então, aqui a questão é como é que algo que nós queremos muito, quando estamos nessa situação, porque é que o nosso inconsciente nos protege, não é, da dor. Há aqui uma grande dor nesta casa. E a nossa primeira casa será sempre o ventre da nossa mãe. Simboliza que ela no ventre da mãe não conseguiu receber todo o amor que ela precisava ou que se sentia merecedora, ela não conseguiu receber, então volta sempre à casa da mãe, quando nós não conseguimos receber esse amor. Então nós, em terapia, lá ressignificámos e eu perguntei-lhe como é que tinha sido a gravidez da mãe, não é? Com ela lá dentro, e ela respondeu: minha mãe trabalhou muito, foi difícil, trabalhou até o último minuto, mas nada que justificasse ela não conseguir obter uma casa até hoje. Então eu disse para colocar a mãe, e ela colocou a mãe mesmo junto à casa. Portanto, há uma necessidade aqui de receber muito amor da mãe. E portanto, não é? Fomos conversando, até que chegámos à questão, à verdadeira questão. A mãe tinha tido um luto, a morte da mãe dela durante a sua gravidez. Então a mãe lidou com muitas questões de tristeza que ela me falou, aquela angústia, aquela depressão, aquela falta de ar, aquele desfalecimento pela cadeira. Então significou a morte. Então ela não recebeu o amor, o carinho, não recebeu a atenção, apesar de ter sido muito desejada e planejada, não é? Eu vou-vos aqui exemplificar, vou-vos mostrar algo, não é? Então nós aqui estamos a desenvolver-nos, não é? No primeiro, segundo mês, e milhões de células se desenvolvem dia após dia, não é? E tudo o que a nossa mãe sente, o bebê também sente. O bebê sente tudo. Aqui, isto é científico, para vos mostrar. Isto são palavras positivas ditas à água. Portanto, nós vivemos num saco gestacional de líquido amniótico, e então esse líquido absorve o som e, por osmose, os sentimentos, grava o que nós sentimos, não é? Vocês até podem fazer um exercício, falar palavras muito doces para um copo d'água, amo-te, gosto de ti, compaixão, alegria, paz, e muitas palavras durante um minuto, e cheirarem e beberem essa água. E podem dizer palavras feias, muito feias, para outro copo d'água, e cheirarem e beberem e verem. E depois podem comentar no vídeo o que é que vocês observaram com essa situação. Não é? Isto é científico. Então, o vosso filho sentiu tudo o que vocês sentiram durante a gravidez. Podia ir mais profundo e explicar outras coisas, mas...
Então, nós depois olhamos para aqui, não é? A mãe dela estava a olhar para a morte da mãe, não é? Estava a olhar para a morte. Esquecendo-se completamente daqui, não é? Portanto, muito difícil esta pessoa ir para uma casa, porque ela ainda está à espera, apesar de ter 50 anos, deste amor, desta aprovação, que a mãe olhe para ela com amor. Então nós fizemos isso, não é? Durante a terapia, a mãe olhar, a mãe dar-lhe o amor. Pedi que ela escolhesse a dor da mãe dela, que sentiu. Ela escolheu este médico. Então a mãe dela talvez tivesse sentido que os médicos poderiam ter feito mais pela mãe. Né? Ainda tem essa dor, apesar do luto. Ela ainda... Havia aqui revolta também. Então deixámos todos estes sentimentos com a mãe, para a mãe resolver. E colocámos ela a olhar para a vida. Não é? Com toda a força, não é? Já porque ela nasceu de um útero de luto, não é? E então nós pusemos a olhar para a vida com todo o amor. Esta mãe não estava disponível para vivenciar a gravidez inteiramente. Estava voltada para aqui, para o luto. Ok? Cheia a dor, é o objeto maior que aqui está, é a dor. Vocês vejam. Então, deixo-vos uma questão. Como é que vocês se sentiram quando tinham os vossos filhos no útero? Como é que vocês dizem que os vossos filhos são hoje? Se têm algumas semelhanças ou se têm algo igual às palavras que vocês descrevem os vossos filhos e como se sentiram. Por exemplo, eu senti-me sozinha. O vosso filho sempre se sentiu sozinho? Sentiram-se traídas? Nos relacionamentos, os vossos filhos são traídos? Sentiam-se angustiadas? Os vossos filhos sentem-se angustiados? Sentiram-se com medo? Os vossos filhos têm medos? É uma questão que vos deixo e depois podem deixar os vossos comentários e obrigada. E eu agradeço às constelações e agradeço ter a oportunidade de estar aqui com vocês e a todos os que me ouvirem. Muito obrigada. Um dia abençoado para todos. Que a vida vos sorria e vos traga muitas bênçãos. Obrigada. E procurem curar as vossas dores emocionais, porque no ginásio nós curamos o nosso corpo físico, na escola o intelecto, o corpo mental. E muitas vezes não olhamos para o nosso corpo emocional. O que é que sentimos? O que é que eu sinto? Como me sinto? Um beijo no vosso coração.